Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui em três na sala, né? Três, eu e mais duas criaturas, duas figurinhas, né? Para falar sobre não só a Transformada, mas também a série de Fourier, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês que o trabalho está à disposição desse semestre, né, 2021-2, tá? O T2 está à disposição, prazo de entrega para o início da semana que vem, não me lembro exatamente o dia, tá? Mas eu tenho que continuar o nosso conteúdo, tá? Então, o que a gente abordou na disciplina até então, só para a gente fazer uma rememorar? A gente abordou, né, sinais e sistemas no tempo. Ou seja, eu apresentei para vocês as técnicas, algumas das técnicas de análise de sinais e de sistemas, inclusive de representação de sinais no tempo mesmo, como funções temporais. Depois a gente avaliou, começou a avaliar a representação de sinais e principalmente de sistemas, porque a gente usou as transformadas muito para trabalhar com sistemas até agora, na frequência. Tá? E aqui eu apresentei para vocês duas transformadas, a transformada Z para sistemas discretos e a transformada de Laplace para sistemas contínuos. Tá? E eu foquei bastante, inclusive, nas questões do trabalho, na função de transferência, né? Que é uma representação de sistemas, perfeito? No domínio da frequência. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com sistemas, é muito mais comum trabalhar com a transformada Z e a transformada de Laplace. E quando eu quero abordar sinais no domínio da frequência, é mais comum trabalhar com Fourier, que é o nosso último conteúdo. Os motivos vou usar essa aula também para explicar para vocês, tá? Mas o fato é que normalmente se trabalha com sistemas usando Laplace, sistemas contínuos, vamos só simplificar aqui, sistemas contínuos. Eu vou optar por Laplace para modelar na maioria das vezes e trabalhar, mas quando eu quero entender a natureza espectral de um sinal, Laplace é um tanto quanto difícil. Tá? Por quê? Porque Laplace te dá infinitas possibilidades de reconstrução do sinal no tempo usando o espectro. Lembrem-se que para reconstruir um sinal eu tenho que fazer a integral de C menos J ômega até C mais J ômega. Ômega não, né? Infinito aqui, perdão. Não deixa de ser ômega, mas para ômega indo de zero até, de menos infinito até mais infinito, de uma função complexa aqui. Tá? Então, na verdade, eu posso escolher qualquer C dentro da região de convergência. Isso dá infinitas possibilidades de reconstrução, tá? O que acaba complicando um pouco o entendimento das componentes de frequência do sinal, né, na minha opinião. Fourier, pessoal, diferente de Laplace, se eu olhar, inclusive, a definição da transformada, né, vocês podem ver que a transformada não é uma integral em S, mas uma integral em ômega. Tá? E esse ômega é, de fato, o J ômega da transformada de Laplace, a parte imaginária. Tá? Então, o que isso significa, tá, pessoal? Primeira coisa, Fourier é um pouco mais limitado, digamos assim, que Laplace. Porque enquanto Laplace te dá a possibilidade de reconstrução em qualquer reta no plano complexo, Fourier te limita a análise a valores de S igual a J ômega. Tá? Isso é uma limitação? Mas também é uma facilidade. Por quê? Porque só existe uma forma de representar aquele sinal, né, em termos de seu espectro, que são pelas componentes de frequência S igual a zero mais J ômega. Tá? Fazendo o ômega, claro, variar, o ômega variar de menos infinito até mais infinito na hora de reconstruir, que a gente gosta de chamar, esse sinal a partir do espectro. Tá? Dessa maneira, pessoal, trabalhar com a representação espectral é mais conveniente, mais simples e mais fácil de entender e até dá um sentimento um pouquinho melhor a respeito da natureza do sinal do que Laplace. Porque Fourier eu tenho como desenhar um espectro, e aquele é o espectro
do sinal. Eu já vou falar o que é o espectro para vocês, tá, pessoal? Então, normalmente, a gente vê as transformadas de Laplace e as transformadas Z, né, aplicadas a sistemas, e as transformadas de Fourier, tanto a transformada contínua, que é a que a gente vai ver na nossa disciplina, quanto a discreta, a gente vê comumente aplicada a sinais, tá? No sentido que de descobrir quais são as componentes de frequência necessárias ou mais importantes para a composição de um sinal. Agora, por que isso é útil? Tá? Descobrir quais são as componentes de frequências, digamos assim, mais importantes para aquele sinal, permite fazer duas coisas. Primeiro, é uma representação alternativa que não usa o tempo, por mais estranho que isso possa parecer, eu uso uma outra variável, que é o ômega, no caso, a frequência. Mas o segundo ponto que eu considero importante é que isso permite que eu aproxime, né, um sinal utilizando algumas componentes de frequência apenas. Tá? Então, de certa maneira, é uma forma muito mais conveniente de representar quanto a quantidade de informação que eu estou armazenando. Depois eu explico um pouquinho melhor. Na verdade, já posso explicar aí esse conceito de armazenamento, digamos assim, mais inteligente, no seguinte pensamento, olha só. Vamos imaginar que eu tenha esse sinal aqui, ó, que é uma onda senoidal, né? Tudo bem. Vamos imaginar que eu tenha aqui uma amplitude de 100 alguma coisa, volts, amperes, que seja. 100, isso aqui pode ser, não sei, milinewtons, foda-se, qualquer coisa. E eu tenho que ter o período aqui. Vamos dizer que esse período aqui é 0,1 segundos. Pessoal, vocês notaram uma coisa que para representar esse sinal no tempo, vamos imaginar que esse é um sinal G de T, eu precisei só de duas informações, né? Eu preciso de duas informações. A frequência, ou período, e a amplitude. Tá? E agora eu vou fazer um questionamento para vocês. Vamos imaginar que isso aqui que eu queira sintetizar esse sinal usando um Arduino da vida, qualquer coisa, um Cortex, tá? Eu teria duas formas de fazer isso. A primeira forma é, dado uma certa frequência de amostragem, vamos imaginar que eu use 100 pontos por ciclo. Então, eu tenho 100 pontos aqui a cada período de oscilação. Tá? Pensaram comigo nisso? Beleza. Eu posso literalmente, nesse intervalo aqui vamos imaginar que eu tenha 0,4 segundos, eu posso armazenar todos os pontos no tempo que compõem esse sinal. Né? Ou seja, eu posso fazer um vetor com 400 pontos, no caso. Não, cada período é 100, né? Então, 100, vou ter 4 períodos aqui. 1, 2, 3, não, é 1, 2, eu coloquei 0,4 segundos, né? Então, eu tenho 4 períodos, então eu vou ter 400 pontos. Eu posso fazer uma tabela, tempo, x de t, e eu posso armazenar todos os valores de tempo e x de t, ou só o x de t no caso, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho que armazenar 400 pontos. Perceberam como falar isso, armazenar os pontos, ou seja, cada valor no instante t, é uma forma, digamos assim, lusitana de armazenar essa informação? Tá? Por que lusitano? Porque é muito mais fácil eu, tendo a frequência ou período de chaveamento, que nesse caso é 0,001, tendo o período de chaveamento, tendo a frequência do sinal e tendo a amplitude A, com 3 valores, eu consigo representar essa função senoidal.
Entenderam aonde que reside a grande vantagem em se trabalhar com, de certa maneira, a representação espectral? Porque essa senoide, eu não estou dizendo que eu tenho 400 pontos, eu não estou descrevendo ela no tempo. Muito pelo contrário, eu estou descrevendo ela conforme a amplitude e a frequência daquele sinal. Óbvio, essa é uma senoide pura, tá? Consequentemente, eu tenho pouca representação espectral, eu só tenho uma frequência útil, né? Mas vocês já viram nas disciplinas de matemática que existe uma forma de se encontrar quais são, de fato, as frequências que compõem qualquer sinal, periódico, no caso. Tá? Então, na verdade, as transformadas, elas literalmente fazem isso. Elas nos descrevem o sinal não como os valores no tempo, né, que aquele sinal representa, ou que aquele sinal possui, né, e sim com as componentes de frequência que, somadas, me geram uma função equivalente. Né? E na maioria das vezes, pessoal, essa representação, ela é uma representação que é muito mais econômica quanto ao armazenamento. É claro que eu vou perder informação algumas vezes, tá? Mas acreditem, essa abordagem em representar as componentes de frequência de um sinal, tá? Que a gente pode, inclusive, fazer o gráfico disso, que é conhecido como espectro, tá? Essa representação ela é usada a todo momento por todo e qualquer software e por todo e qualquer, basicamente, dispositivo eletrônico. A maioria dos dispositivos eletrônicos, claro, que exigem ou demandam muito processamento, que processam muitos dados, utilizam esse conceito de representação de um sinal, não no tempo, não armazenando os pontos, e sim as componentes espectrais. Isso é usado em áudio, óbvio, é uma aplicação óbvia, né? Mas isso é usado também, por exemplo, na compactação de imagens, de arquivos. Né? Basicamente, entender ou descobrir quais são as componentes de frequência de um sinal, né? Eu estou armazenando só aquela informação que é fundamental. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Quando eu estou dando um oi lá para o meu irmão lá em Floripa, ou falando com meus afilhados lá, com meus sobrinhos, o que é enviado não é todos os pontos que representam a minha voz. Tá? O que se faz, na verdade, é um processamento em janela. Então, eu janelo vou fazendo várias janelinhas da minha voz, e em cada uma dessas janelas eu extraio quais são as frequências básicas naquele intervalo de tempo. Óbvio que quando eu estou falando né? Aquelas componentes de frequência, elas vão aparecer mais nas baixas frequências, e quando eu tenho sibilados, por exemplo, né? Nesse intervalozinho, que é bem curtinho, a extração das componentes de frequência vai ser em frequências mais elevadas. Então, o que acontece? É aplicada uma transformada no sinal lido a partir de um microfone, se extrai naquele momento utilizando o que a gente chama usualmente de Fast Fourier Transform, ou transformadas análogas, se extrai a informação espectral, alguns coeficientes, como a gente vai ver, a gente vai falar em coeficientes, em densidade espectral aqui, e na verdade o que é enviado é o coeficientes. Por quê? Porque daí eu envio, sei lá, meia dúzia de informação. Eu não preciso enviar, sei lá, pensando que eu estou mostrando a 10K, 1 segundo de áudio teria 10.000 pontos. Tá? Então, o que eu faço? Eu segmento esse 1 segundo em várias porções pequenas, extraio dessas porções pequenas a representação espectral, envio, e quem recebe vai fazer o que a gente chama de transformada inversa, pegando aquelas componentes e sintetizando, somando senoides, somando um monte de senoide, eu sintetizo e descubro qual é o sinal resultante. Eu sei que é um monte de informação, tá? Mas essa aula é justo para vocês entenderem que o que a gente vai ver aqui vai ser focado no entendimento do espectro e no entendimento da utilidade disso.
tá? E nas disciplinas que vão se suceder, tá? Quais são elas? Controle, né? Análise de sistemas de controle, DSP, todas as disciplinas da Telecom. Ali vocês vão ver coisas mais específicas, tá? Que, de certa maneira, utilizam o conhecimento que a gente vai começar a ver aqui, tá bom? Complicado? Complicado. É uma matemática doida, né? Como dizia o Pato Donald, é o que a gente chama de matemática, né? Não sei se vocês já viram esse episódio do Pato Donald, né? Que ele aborda aí a matemática, ele chama de matemática, né? Porque, de certa maneira, pessoal, somar um monte de senoide e gerar um sinal que não é uma senoide é uma coisa do capiroto, né? É uma coisa que eu sempre, até hoje, dou essa cadeira há muitos anos, até hoje me surpreende como a matemática realmente é uma coisa espetacular. O que acontece, tá, pessoal? Quando eu vou trabalhar com a representação espectral de sinais, eu caio basicamente de sinais contínuos, tá? Que fique claro. Nessa disciplina de sinais e sistemas, a gente vai até as transformadas de Fourier de tempo contínuo, que operam sinais contínuos, tá? Com o professor Denis, provavelmente em DSP, vocês vão abordar as transformadas de Fourier de tempo discreto, que vai trabalhar com a representação espectral de sinais discretos, e também com as transformadas rápidas. Daí vocês vão ver alguns algoritmos ali para fazer essa transformada de sinais discretos de uma maneira muito mais rápida, e é essas transformadas que são utilizadas. Quando eu estou trabalhando com sinais contínuos, no contexto de representação espectral, eu caio em dois tipos básicos de sinais, tá? E vocês vão entender o porquê. Eu vou cair em sinais que são periódicos e sinais que não são periódicos, né? E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, olhando a própria definição da reconstrução. O que eu estou colocando aqui para vocês, essas duas equaçõezinhas, que a gente vai abordar em detalhes, tá? Nas próximas aulas, elas são literalmente a reconstrução do sinal, utilizando as componentes de frequência. É o que a gente chama de transformada inversa. Por quê? Porque, para explicar, eu acho que fica mais fácil, né? Relaxem, vocês vão chegar lá, tá? Então, existem sinais contínuos e periódicos, e existem sinais contínuos e não periódicos. Por que eu coloquei isso aqui? Tá? Porque quando eu uso Fourier, tá? A série de Fourier, que vocês viram como uma das séries lá, vocês estudaram em cálculo séries de Taylor, né? As mais importantes são as séries de Taylor, as séries de Fourier, né? Enfim. Mas no conteúdo de séries vocês viram lá, séries de Taylor, séries de Fourier. Então a série de Fourier, eu posso pensar sim nela como uma espécie de transformada, vocês já vão entender, mas que só consegue, aí que tá, eu só consigo com a série de Fourier criar sinais periódicos. Então isso é uma limitação, tá? Para representar sinais não periódicos, eu tenho que usar a transformada. Então, a transformada é usada para representar sinais periódicos e não periódicos, tá? Que fique claro. Só que a série, né, ela produz sinais, quando eu uso a definição da série de Fourier, ela produz sinais periódicos. E por que isso? Eu quero que vocês entendam essa diferença ainda hoje. A série, vocês viram, em outras palavras, é uma soma de um monte de cosseno, né? Eu vou até escrever aqui, é uma soma de senoides. É uma soma de senoides. Só que são senoides com uma característica importante, tá? E eu até coloquei aqui para vocês, ó, a definição, né? Esse somatório da série vai de menos infinito até mais infinito. Então eu quero dar uma olhada nessa
equação. E agora eu vou começar a segmentar um pouquinho a nossa análise. Então, vamos ver a série, estudar um pouquinho melhor. A série me diz que um sinal x de t qualquer pode ser expresso utilizando esse somatório. Somatório de menos infinito até mais infinito de dn, já explico quem que é esse dn, vezes e na j n ômega 0 t. Tá? Quem que é esse ômega 0? Ômega 0 é conhecido como frequência angular fundamental. Tá? Por que fundamental? Tá? Porque esse somatório, tá? Ele é feito com n inteiro. Então eu vou menos infinito mais 1, menos infinito mais 2, menos infinito mais 3, blá, 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 blá. Daí menos 20, menos 19, menos 18, blá, 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 menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 200, 201, 202, 203, blá, 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 até infinito. Então esse somatório, pessoal, ele é um somatório com n inteiro. Isso é crucial para distinguir a série da transformada. Porque se vocês prestarem atenção, a série e a transformada, elas são bem parecidas. Ó. A série eu tenho dentro do somatório dn, d subíndice n, e na jn ômega 0t. E na transformada, que é o nosso próximo conteúdo, eu tenho x de ômega, e eu posso até pensar nesse d como d de n. Não tem muita diferença, é a mesma merda. É d de n, aqui é x de ômega. E na j ômega t. Então a diferença aqui, percebam, é que esse e na j ômega t, aqui eu tenho uma variável contínua. Ó. E na j n ômega t, o produto n vezes ômega vezes t vai originar exponenciais que são múltiplas inteiras, porque o n é inteiro, de uma frequência ômega conhecida como frequência fundamental. Em outras palavras, esse somatório, vou ser redundante aqui, vai ser, eu posso até pensar numa integral discreta, né? Ou somatório melhor, né? Não vamos ficar falando merda. Um somatório, eu estou somando frequências que são discretas. Por que discretas? Porque o meu D, o meu N, desculpa, ele é inteiro. Então, quando eu expando esse somatório, eu vou ter uma soma que é contável dentro de um intervalo de frequência. Por exemplo, entre a frequência 100 e 400 radianos, eu vou conseguir contar quantas frequências eu estou somando ali. Então, vem uma primeira máxima estranha, mais interessante aqui. A série de Fourier utiliza um espectro discreto. Eu utilizo um conjunto contável de frequências para compor um sinal no tempo. Tá? Tanto é contável que eu posso expandir esse somatório para vocês. Eu vou fazer isso, eu sempre gosto de fazer isso nessa primeira aula. Tá? Para apresentar essa forma e para lembrar que essa forma, ou mostrar que essa forma é literalmente igual àquela porcaria lá que vocês aprenderam em cálculo. Que o x de n é igual a A0 mais somatório de AN vezes o cosseno de n ômega 0t, mais o somatório de BN seno de n ômega 0t. É a mesma coisa. Né? Então, o que acontece? Se eu expandir esse somatório, por óbvio, não vou fazer essa soma infinita, cheguei em menos 2. Né? Daí eu vou ter mais d de menos 2 vezes e na menos j 2 vezes ômega 0t mais menos 1, cheguei, né? D de menos 1, e de menos j 1 vezes ômega 0t mais, cheguei em 0, d0, e na j0 mais d1 e na j 1 vezes ômega 0t mais D2
E na J2 ômega 0 T mais 3 pontinhos, tá? Vou ser pragmático aqui, poderia até ter colocado mais termos. O fato é o seguinte, quando eu expandi essa porcaria, vocês têm que entender que esse x de t é um somatório de um monte de exponencial complexa. Ó. Essas exponenciais complexas, pessoal, inclusive, eu posso agrupar de acordo com a ordem do coeficiente. Professor, como assim agrupar? É só reorganizar essa merda assim, ó. D0, E na J0 mais. Daí eu vou colocar D1 e D-1 junto. Tá? Só por questão de sanidade mental, né? Mais D-1, E na menos J, ômega 0 T, mais D1, E na J, ômega 0 T, mais D menos 2, E na menos J, ômega 0 T, mais D2, E na J2, ômega 0 T, mais 3 pontinhos, tá? Por que eu estou escrevendo assim, ó, pessoal? Isso é fundamental, né? Esse entendimento a partir de agora. Eu estou falando que um monte de coisa é fundamental, né? Mas enfim, é que tudo é fundamental. Se eu olhar com muita calma, eu vou ver que cada um desses termos aqui, que são chamados usualmente de harmônicas do sinal, tá? Eles têm uma frequência bem definida. Por exemplo, a frequência desse carinha aqui é ômega, 0, que é conhecido como frequência fundamental, eu falei para vocês. Esse carinha é 2 vezes ômega 0. Esse carinha vai ser 3 ômega 0. Então, percebam que eu segmentei aqui as exponenciais e aglutinei elas de acordo com a frequência das exponenciais. O fato é o seguinte, e aí que vem uma parte meio chata de entender nesse momento. Mas eu já falei isso para vocês. Tá? Vou simplificar um pouquinho, ó. Se eu tenho E na J teta mais E na menos J teta. Como vocês estão sem microfone, vocês entraram quieto aí, se bem que entrou mais gente aí, né? Vamos ver quem que entrou aqui. Só para dar nome aos bois. Ah, o Leandro entrou e o Wilson entrou. Show. Bem-vindos aí, pessoal. Esses dois termos aqui, ó, genéricos, tá? Se eu somar eles, como eles estão aqui nu e cru, vai ser cosseno de teta mais j seno teta mais cosseno teta menos j seno teta, né? Somando essas duas coisas, eu tenho 2 cosseno teta. Tá? Por quê? Porque a parte imaginária foi cancelada devido à equação de Euler mesmo, né? Se eu tenho um C1 e um C2 aqui, eu vou ter C1 que multiplica essa porcaria, né, mais C2 que multiplica essa porcaria. Né? Então, na verdade, eu não tenho mais isso aqui como resultado. Eu vou ter C1 cosseno mais J, C, assim por diante. Qual que é a grande dificuldade de entender a forma exponencial da série de Fourier? Que é o que a gente está vendo aqui. É que C1 e C2, eles podem ser números complexos, tá, pessoal? Eu estou me perdendo aqui. São C1 e C2, eles, né, fazem parte do conjunto dos números complexos. E eu tenho uma coisa que eu já falei para vocês, tenho quase certeza, que se o C1 for igual ao conjugado do C2, essa soma aqui, ela vai originar um sinal totalmente real. Tá? Essa parte imaginária aqui, para C1 igual ao conjugado de C2, ela vai ser cancelada. Não importa o valor de C1, se o C2 for conjugado, eu vou ter um número real. Por isso que se eu coloco 1, conjugado de 1 é 1. Tá? Então eu tenho como resultado o número real. Se eu coloco J1 e boto J1 menos J1 no outro, ou seja,
um número e seu conjugado, eu vou ter essa mesma situação. Vai sobrar basicamente um seno ou um cosseno dessa, ou até uma soma dos dois, dependendo do C1 e do C2, tá? Mas vai sobrar só uma coisa, uma função real, uma coisa, né? Uma função real, tá? Como o nosso objetivo aqui é simplificar, pessoal, a gente vai considerar que o meu C1 sempre vai ser conjugado do C2, ou no caso do que a gente estava usando, o D1 e o D-1, ou D2, o D-2, esses coeficientes Ds, eles vão ser, né, para sinal real, eles vão ser conjugados. Né? Em outras palavras, eu posso expressar isso aqui, consequentemente, como cada harmônica aqui eu posso expressar como se fosse um cosseno. Né? Óbvio que daí eu vou ter que multiplicar por um fator. Tá? Mas essa função aqui, essa soma de funções exponenciais, eu posso representar isso de outra maneira, utilizando o que a gente chama de coeficiente Cs. Tá? Daí vai ser C1, um cosseno de n ômega 0t, mais C2, cosseno de 2n ômega 0t, mais 3 pontinhos. Tá? Mas isso, óbvio, só funciona fácil para sinal real, que é o sinal que a gente vai trabalhar em sinais de sistemas. Tá? A gente não vai trabalhar com sinal complexo. O fato é o seguinte, quando eu expandir, né, a representação espectral no domínio, né, utilizando a forma exponencial, eu vou chegar nessa representação que, como D-1 e D1 vai ser conjugado, eu posso expressar cada harmônica desse sinal como uma função real baseada em cosseno. Alguns também fazem em seno, tá, pessoal? Expressam em seno a função. Tá? Isso vai de bibliografia para bibliografia. Mas o fato é que cada harmônica dessa vai originar uma onda senoidal. Até esqueci de uma coisa importante aqui, eu me viajei total na bolita aqui. Só que essa harmônica, ela vai ter uma magnitude e vai ter uma fase também, que eu acabei até esquecendo de comentar, né? Vai ter uma fase. Tá? O valor de C1, de C1, C2 e ômega 1 e teta 1, teta 2 e assim por diante, óbvio que vai ser função dos valores complexos que eu encontrei em D-1 e D1. Tá? Não vou, o objetivo não é falar todo o conteúdo aqui para vocês, eu só estou mostrando para vocês que quando eu uso a forma exponencial, eu posso reorganizar ela de maneira a encontrar a forma que vocês estão mais acostumados a trabalhar. Que é, essa aqui é a forma trigonométrica compacta, conhecida, né? Mas mesmo esse sinal eu posso representar como um somatório de senos e cossenos. Ou seja, eu tenho uma terceira representação espectral que normalmente vocês conheciam como A0 mais, daí A1 vezes um cosseno de n ômega 0 t mais B1 seno de n ômega 0 t mais, daí aqui A2 cosseno de n, 2, desculpa, estou 2 aqui, 2 ômega 0, aqui n, vocês não me corrigiram, aqui não tem n porra nenhuma, né, cara? Espera que eu estou tentando apagar. Aqui é ômega 0 e aqui é só 2, que é o dobro da frequência, né? E aqui eu tenho sem o n, que é só ômega 0 t, e aqui também só o ômega 0. Desculpa aí, pessoal. Mais B2 seno de 2 ômega 0 t mais. Vocês provavelmente aprenderam, iniciaram a trajetória em Fourier com essa forma, conhecida como forma trigonométrica. Tá? Eu posso pensar o oposto. Né? Eu posso, da forma trigonométrica, utilizar, né, relações de seno e de cosseno, relações trigonométricas, para expressar a forma compacta.
Tá? Essa aqui é conhecida como forma trigonométrica compacta, em que eu somo o cosseno e o seno, e o resultado dessa soma vai ser um cosseno ou um seno defasado. Vou mostrar, ó, só lembrando. Se eu tenho um cosseno e eu tenho um seno, desculpa, e um cosseno. Ficou horrível, peraí. Peraí que eu detesto desenhar isso. Ali, ó. Se eu somo essas duas ondas, a resultante, né, dessas duas ondas, por exemplo, vai ser assim, ó, nesse caso. Peraí. Aqui. Vai ser mais ou menos assim, ó. Ah, é uma seta. Tá vendo que é uma seta? Ele fez uma seta, desculpa. Mas se a amplitude do cosseno aumentar, eu detestei essa mudança. Se a amplitude do cosseno cresce, né, claramente essa onda ela vai ficar um pouquinho mais adiantada em relação a essa vermelha. Porque se eu somo, por exemplo, esse sinal aqui, ó, se eu pego esse cosseno e somo com um seno bem pequenininho, tá? Isso aqui vai se parecer muito com o cosseno, porque a amplitude desse seno aqui é muito baixinha, né? Então, de acordo com o valor de A1 e B1, eu vou ter um valor diferente para C e para θ1. Tá? A forma exponencial é uma forma alternativa de representar, que eu vou representar cosseno, ou seno, tanto faz, como uma soma de exponenciais. Então, essas três formas que estão aqui no quadro são conhecidas como forma exponencial, forma trigonométrica compacta e forma trigonométrica da série de Fourier. Mas elas fazem a mesma coisa. O que elas fazem? Elas somam senoides, senoides não quaisquer, né? Senoides que são múltiplas de uma fundamental, tá? E isso é crucial para entender que tipo de sinal eu consigo gerar somando senoides que são múltiplas de um fator, tá? Quando eu utilizo uma frequência fundamental e suas múltiplas, eu sempre vou ter um sinal periódico resultante. Sempre. Tá? Eu vou mostrar isso utilizando o MATLAB para vocês. Ninguém me perguntou, né? Esse termo aqui, ó, que nada mais é do que a frequência nula, o n igual a zero, se eu for imaginar, esse termo aqui é conhecido como valor CC. E não é nada mais, nada menos que o valor médio do sinal. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma cosita aqui para vocês, utilizando o MATLAB, para finalizar esse entendimento e para vocês entenderem que quando eu somo componentes de frequência, ou seja, quando eu somo senoides múltiplas de uma componente de frequência, o sinal resultante vai ser sempre periódico. Não tem como escapar disso, tá, pessoal? Não tem. Né? Porque é bem fácil de entender, né, pessoal? Imaginem só, eu tenho uma senoide aqui, ó, qualquer senoide. Ela cruza zero aqui, cruza zero aqui. Se eu somo, né, se eu somo uma senoide com o dobro dessa frequência, deixa eu, não importando, inclusive, a defasagem, vou somar um cosseno aqui, que seja. Se eu somar uma onda que tem o dobro da frequência, calma, que não é fácil de fazer isso, pessoal. Então, peraí. Então, eu tenho que encontrar o... Não, ele fez uma reta aqui, olha que ótimo. É o dobro da frequência? Isso é, né? Tô no pico aqui, tô no vale aqui. Não, acho que eu não fiz o dobro, não. Calma aí, pessoal. Relaxem, não me pressionem, por favor. Tá, aqui é o dobro da frequência, agora sim. Tentei fazer o dobro da frequência. Não fiz. Passei. Peraí que eu vou fazer. Agora é questão de honra.
Ah, agora eu fiz. Ó. Eu acho. Né? Acho que eu só errei aqui no final. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Quando eu somo uma componente que tem o dobro da frequência, esse ponto aqui, ó, ele vai se repetir, e ele está se repetindo aqui, ó. Não importa, né? Se eu sempre uso um múltiplo, né? Se eu pegar aqui, ó, pá, qualquer ponto, e vir um período fundamental à frente, para cá, eu vou ter essa mesma situação nas ondas. Ó. Uma vai estar lá em cima, outra vai estar ali embaixo. Tá? Então, o que, que significa? Significa que esse sinal ele mantém a sua periodicidade, porque eu estou somando sinais que são múltiplas de uma frequência x. Então, se elas são múltiplas dessa frequência x, significa que elas vão se repetir, né? Então, eu estou somando a mesma coisa no próximo período, não importa. E isso faz com que qualquer sinal que seja sintetizado por componentes discretas, múltiplas de um fator inteiro, de frequência, originem sinais que são periódicos. E, graças a Deus, pessoal, muitos sinais de uso fundamental na engenharia são periódicos, ondas quadradas, né? Ondas quadradas, então, se eu estou analisando um circuito digital ou clock no meu computador, tá? Essas ondas são ondas quadradas, então, e são periódicas, né? Dentro de um intervalo de análise, aquele sinal vai ser periódico. Ah, isso significa que eu posso encontrar quais são as componentes de frequência daquele sinal e existe uma fundamental e harmônicas, tá? Então, é muito útil saber essa representação e entender por que que ela funciona. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que entender, tá? Com a série de Fourier, eu não consigo, então, consequentemente, fazer sinais que não sejam periódicos. Tá? Para isso, eu vou ter que ir para uma representação que é muito mais hardcore, que é a transformada de Fourier. A transformada, ela faz o que a série faz, né? Só que ela também consegue representar sinais que não são periódicos pela mesma ideia, somando senoides. Só que, diferentemente da série, em que eu tenho um número finito e contável de harmônicas, a transformada não. A transformada, o meu D, ó, pensem assim comigo, ó. A série, o D de N é uma função discreta, né? O D nada mais é, pessoal, como a gente vai aprender na próxima aula, que a magnitude... Ui, ó. Espera aí que eu vou ter que dar... Ui, tô dando Ctrl Z aqui, agora foi. O D de N, pessoal, é basicamente um valor, um número, tá? Que é função de N. E N quem que é? N é a ordem da harmônica. Tá? N igual a 1, eu estou falando da fundamental, ômega zero. N igual a 2, duas vezes a fundamental, e assim por diante. Tá? Então, dN vai ser um número que vai ter magnitude e fase, ok? Só que ele só vai existir para valores inteiros, né? Que é literalmente a ordem da harmônica. Agora, x de ômega é uma função contínua e não discreta. O ômega vai de menos infinito até infinito e é do conjunto dos números reais. O que significa? Significa que o espectro vai ser contínuo aqui e discreto aqui. Tá? Então, o espectro... E aí que o meu professor falava, eu nunca entendia isso. O espectro de um sinal periódico, ele é discreto. Eu só vou ter valores inteiros, porque eu só vou ter senoides múltiplas da fundamental. Porque só assim eu tenho um sinal periódico. E o espectro de um sinal não periódico, ele vai ser uma função contínua. Tá? Não é totalmente correto aqui, tá, pessoal? Essa
essa afirmação, tá? Mas vamos, para facilitar, vamos entender assim, que se o meu sinal ele não é periódico, o espectro vai ser uma função contínua na frequência, tá? E eu preciso somar não infinitas, né? Eu preciso somar uma infinidade maior de componentes de frequência para sintetizar um sinal que não é periódico. Tá? Isso vai ficar um pouco difícil de entender nesse momento, mas a gente vai ter aula só sobre a transformada de Fourier. Eu quero que vocês entendam que é a mesma coisa, só que a série eu posso pensar num caso particular da transformada, em que eu só pego componentes múltiplas de uma certa componente de frequência. Por que eu estou falando sinal? O espectro é um sinal discreto. Porque quando a gente for analisar a transformada ou a série de Fourier de um sinal, vamos imaginar que eu tenho um sinal no tempo periódico, tá? Ele se repete a partir daqui. Né? Esse carinha aqui eu estou representando no tempo. Quando eu for ver quais são as componentes de frequência desse sinal, eu vou ter aqui ômega ou n, dependendo, né? Se eu estou trabalhando com amostras ou com a componente fundamental, ômega zero, né? Quando eu estou representando um sinal que ele é periódico, o espectro ele vai ter uma fundamental, pode ter um valor CC, que é o D0, e ele vai ter uma componente na primeira harmônica, o D1. Né? Não necessariamente também, mas enfim. Eu tenho um valor aqui no N valendo 1, que é basicamente ômega zero. Né? O espectro da forma exponencial, eu tenho a componente negativa de frequência também, menos 1, ou menos ômega. Por quê? Porque é o E na J ômega zero T e é o E na menos J ômega zero T. Isso é uma outra coisa que eu nunca entendi. Por que eu tenho componentes negativas? Por quê? Porque eu não estou falando sobre senoides. Quando eu uso a forma exponencial, eu estou falando sobre exponenciais. E na J ômega T. Tá? Então, para ter um sinal real, eu tenho que ter a componente positiva mais a componente negativa. Eu tenho que ter o conjugado. Tá? Na forma exponencial, por isso que eu tenho que indicar a forma exponencial, esse espectro ele vai ser simétrico. Tá? Mas a gente vai discutir isso mais tarde, só estou mostrando para vocês a representação espectral. Só que dependendo da complexidade do sinal temporal, eu posso ter múltiplas ou não, inclusive. Tá? Eu posso ter uma terceira harmônica, eu posso ter uma sexta, uma quarta, que seja. Mas eu vou ter o quê? Eu vou ter valores discretos e sempre espaçados aí, ou normalmente espaçados por valores, né? Uma mesma fundamental, ômega zero, né? Então eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3. Eu posso ter uma quarta componente nula, daí eu posso ter uma quinta grande, o que seja. Só estou ilustrando para vocês, tá, pessoal? E o que isso me diz? Isso me diz aonde estão localizadas as componentes de frequência daquele sinal no tempo. Porque eu mudo o meu eixo do tempo para frequência. O meu tempo, ele deixa de existir, digamos assim. Tá? Por quê? Porque eu não estou interessado na descrição ponto a ponto do sinal. Eu estou interessado em quais senoides eu tenho que somar para ter um sinal análogo. Tá? Isso aqui é conhecido como espectro do sinal. Tá? Óbvio, vou dar um exemplo bem interessante. Tá? Se o meu sinal é uma senoide pura, olha só que senoide horrível, né? O espectro vai ser só isso aqui. Ó. E ele vai estar localizado em qual componente? Na frequência do sinal, ômega zero e menos ômega zero. A onda quadrada, por exemplo, vai ter um monte, vai ter infinitas componentes de frequência. Né? Mas sinais simples vão ter duas componentes. Por exemplo, se eu toco um acorde, né? Alguém aí é músico? Eu não, professor.
né? Mas tem muita gente que toca aí violão, guitarra, né? Quando eu toco um acorde, eu estou tocando várias notas ao mesmo tempo. Se eu for ver o sinal no tempo, vai ficar uma coisa bizarra. Mas se eu vejo o sinal na frequência, eu vou claramente identificar as componentes de frequência que eu usei. Opa. As componentes de frequência utilizadas para compor aquele sinal no tempo. Então, o que acontece? Às vezes é muito mais útil olhar o espectro do que o próprio sinal no tempo para entender o que tem lá dentro, né? Então, aqui eu posso ter, sei lá, 440, daí eu não me lembro as relações aqui para ter, posso ter uma oitava aqui, 880. Eu posso, inclusive, ter uma outra coisa que não é, né? Mas que eu posso encontrar uma fundamental para aquela composição de 3 harmônicas, porque é um sinal periódico, né? Então, esses detalhezinhos a gente vai começar a estudar agora, mas eu queria que vocês entendessem o que a gente está fazendo. A gente está decompondo um sinal nas componentes de frequência, é o que eu venho falando há muito tempo aqui, né? Só que agora, de fato, eu vou me preocupar em encontrar um espectro, um gráfico, encontrar quais são as componentes de frequência pro sinal. E eu não estou me preocupando necessariamente em usar aquela transformada como uma ferramenta de análise de sistemas. Enfim, era só uma aula introdutória do conteúdo, tá, pessoal? Muito do que vocês vão ver aqui, vocês já viram, só que assim como os outros conteúdos, eu vou focar, não digo na aplicação, porque a aplicação é coisa para as outras disciplinas também, mas para o entendimento um pouquinho mais como engenheiro, como aquela ferramenta matemática, qual que é a utilidade dela para nós engenheiros? Tá? Então vocês vão ver que quando eu modulo um sinal, eu estou fazendo um deslocamento na frequência. Por que isso? Tá? Daí isso aí a gente vai ver lá daqui um pouquinho. Tá, pessoal? Próximo conteúdo, a gente vai entrar de cabeça aí na série de Fourier, fazer exemplos, entender a forma exponencial, relacionar a forma exponencial com a forma trigonométrica compacta e trigonométrica. E também, eu falei que eu ia usar o MATLAB, acabei não tendo tempo, a gente já está no horário, né, pessoal? Ou praticamente no horário. Mas, como ideia, eu quero deixar a aula por aqui, até para vocês pensarem um pouquinho. Eu dei muita informação, falei muito, né? Eu falo muito nessas aulas. Mas enfim. Fechou? Beleza? Belezura, então, pessoal. Fiquem bem aí, né? Bom meio de semana para vocês. A gente se vê na sexta-feira, se a gente tiver encontro síncrono. Se não, eu fico à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. Esse conteúdo é bem bacana. Bom trabalho também, tem o trabalho. Não esqueçam disso. Beleza, professor, boa noite. Valeu, boa noite, pessoal. Bom descanso.